Vamos abrir a palavra de Deus para a nossa meditação. Hoje vamos falar um pouco a respeito da repercussão da vinda de Jesus Cristo na vida da igreja. Filipenses, capítulo de número 2, palavra de Deus, Filipenses, capítulo de número 2. Vamos ler aí a partir do verso 1. Filipenses, capítulo de número 2, a partir do verso 1. Filipenses, capítulo de número 2, começando com o verso de número 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração e sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem que me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Deus, obrigado pela Tua palavra, viva, santa, poderosa, palavra que tem o poder de nos fazer santos e nos dar herança em Cristo. Obrigado porque a mesma traz a nós tudo aquilo que precisamos para viver um tempo presente aqui na terra. Teu nome seja glorificado em nossas vidas, Teu nome seja exaltado em nosso tempo de comunhão, de igreja, de grupo de irmãos. Obrigado porque o Senhor nos permitiu fazer parte da mesma, até que cheguemos na glória, Senhor. E essa felicidade que enche o nosso coração, essa alegria que enche o nosso coração, seja transmitida e transbordante aonde estivermos e com quem estivermos, para a glória de Ti mesmo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Esse é um dia que nós falamos o quê? Falamos Feliz Natal. Não é assim que a gente fala? A gente não fala Feliz Natal? Meu querido, Feliz Natal para você. Não é assim que a gente diz? Essa não é a saudação do dia? Então, a partir do início desse período, mês de dezembro, você vê Feliz Natal em todo lugar, né? E nós, cristãos, nos cumprimentamos falando Feliz Natal para você.
né? E a marca dessa data é a presença de Jesus Cristo, que nos traz felicidade. Então, o cumprimento é a presença de Jesus Cristo nos traz felicidade. É isso que nós falamos. É uma data especial? É. É uma data que deve ser comemorada? É uma data que deve ser comemorada. A gente deve comemorar. Talvez não esteja na hora certa, no momento certo, no possível calendário, segundo os estudiosos. Mas a gente, como igreja, deve comemorar. É data para ser comemorada, né? Nós estamos muito felizes, porque Jesus veio. Então, essa é uma data que deve ser comemorada. Não devemos abrir mão de comemorá-la. Tem alguns irmãos em nossa igreja que participavam de algumas seitas onde não se comemora o Natal. E a alegria deles esse ano foi muito grande, porque esse ano, pela primeira vez, eles poderão comemorar o Natal. Eles foram educados que não se deveria comemorar o Natal. E esse foi o primeiro ano que alguns irmãos aqui na nossa igreja estão comemorando o Natal. Vocês precisavam ver a alegria no rosto desses irmãos, né? Até convidar o pastor para uma ceia. Aí foi melhor ainda, né? Foi muito bom. E eu pude participar da alegria deles comemorarem o Natal, né? E eles fizeram uma árvore de Natal, a gente bateu uma foto na árvore de Natal, a primeira vez que a filhinha deles viu uma árvore de Natal dentro de casa, né? Então, mas isso culturalmente não tem nada a ver. Não, mas a gente está comemorando, é festa, né? Quando você vai fazer uma festa, você põe um monte de penduricalho na casa, põe bola, não faz festa. Natal a gente põe uma árvore, qual é o problema? Não tem problema nenhum, né? E comemoramos o Natal juntos, e a alegria daquela família foi muito grande, porque pela primeira vez eles puderam festejar o nascimento de Cristo Jesus. Então há uma felicidade no fato de Jesus vir estar conosco. Então, hoje eu quero que você grave isso, né? Então, para nós cristãos, é um marco de felicidade. Nós estamos muito alegres, porque Jesus veio. E é uma felicidade suficiente para nós. Ela não precisa ser completada, né? O fato de Jesus estar em nosso meio enche o nosso coração com uma felicidade incomparável, que nenhuma outra felicidade se iguala ao fato de Jesus ter vindo. Não há comparativo. Pense no dia mais feliz da sua vida, o dia mais alegre da sua vida, o dia que você mais regozijou. Você multiplica por milhões e milhões e milhares e milhares, e divide a vinda de Cristo Jesus por milhões e milhões e milhares e milhares, e nem vai se comparar à grandeza da felicidade de Jesus Cristo ter vindo até nós. Ele é suficiente, ele é preenchedor, e a felicidade do nascimento, da vinda de Jesus, enche-nos 100%, não fica 1% de vazio. Isso para mim e para você é suficiente como cristão. Todas as demais circunstâncias referente à vida cristã aqui na terra são secundárias. A primazia da felicidade de estarmos com Cristo Jesus conosco, ela é suficiente. Ela não é dividida. Ela é suficiente para nós. Bastasse o fato de Jesus Cristo ter vindo ao mundo, nós cristãos não precisaríamos de mais nada. Somente pelo fato de Jesus Cristo ter vindo ao mundo, nós cristãos não precisaríamos de mais nada que é secundário. A Bíblia se divide em Cristo. A história se divide em Cristo.
A possibilidade de vida diante a morte se divide em Cristo. E o fim da história está nas mãos de Cristo. Veja a grandeza da data, né? E deve ser comemorado com grande alegria. Assim como eu comemoraria a vitória do Fluminense, mas não venceu, tudo bem, não tem problema, né? Perdeu feio ainda, né? Mas fiquei triste por alguns momentos, mas ainda bem que eu tenho uma felicidade perfeita em Cristo, né? Então eu falo assim, não, se Cristo Jesus veio, haverá outros campeonatos aí para o Fluminense ser campeão, né? Então, queridos, a caminhada de hoje está em Filipenses. Por quê? Porque a carta da alegria. Filipenses é a carta da alegria. Filipenses, Paulo fala de alegria desde o primeiro momento até o final. É a carta da alegria. E ele centraliza esta carta aqui no verso de número 5 do capítulo 2. Olha lá. Tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então ele centraliza a alegria cristã na pessoa de Cristo. E é isso que eu queria falar com vocês hoje. O centro da alegria cristã está na pessoa de Cristo. E Paulo vai escrever essa carta, e essa igreja está vivendo um tempo de perseguição. Muitos estão morrendo por causa do Evangelho. Mas ele centraliza a alegria cristã na pessoa de Jesus Cristo. E isso nós aprendemos e levamos para essa data de hoje, né? Que antecede a data que normalmente comemoramos o nascimento de Cristo Jesus. Ele diz, olha, você deve expressar o mesmo sentimento que houve na pessoa de Jesus Cristo, no tempo que ele passou aqui. E esse sentimento coordena toda a vida da igreja. O que vai fazer diferença para um membro do corpo de Cristo é o fato dessa identidade que ele tem com Cristo Jesus. Esse incorporar da missão de Cristo, esse feliz Natal invade a nossa vida, e o fato de estarmos na igreja de Cristo, dá-nos a consequência de uma relação direta com aquele que é a razão da nossa felicidade. Isso faz toda a diferença para nós. Não importa os temas secundários, não importa os temas secundários. Ele está dizendo, não, querido, não tem nenhuma importância para você, na sua relação com Jesus, os demais temas, a não ser que você tenha um Feliz Natal. O Feliz Natal para você é a sua identidade, a sua relação direta com Jesus. E Paulo está deixando isso bem claro para essa igreja, porque muitos aqui vão morrer por causa do Evangelho. No dia seguinte, com certeza, receber a carta, muitos cristãos da igreja de Filipos morreram, perderam as suas vidas e falando o quê? Eu sou feliz pelo Natal, pela vinda de Jesus Cristo. E morreram felizes. Muitos permaneceram e continuaram escrevendo a história dessa igreja, com muitas perseguições, um tempo difícil para a igreja, mas eles estavam felizes pelo Natal, pela vinda de Cristo Jesus, e Cristo Jesus fez toda a diferença para esta comunidade. Mas vamos continuar no texto, né? Então, além de a gente ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, esse sentir a felicidade do eterno, receber a alegria do eterno, e isso faz-nos de nós cristãos, 100% cristãos, o texto também vai dizer que nós devemos desenvolver a nossa salvação, é o verso de número 12, e ele vai dizer que essa salvação
E essa alegria de um buscar de Jesus para a sua vida e para a sua alegria, deve gerar em nós um valor de crescimento. Então, a alegria do Feliz Natal, ela não é simplesmente circunstancial, hoje eu estou feliz porque Jesus Cristo veio, mas ela é constante, e ela é progressiva. A alegria do cristão, ela nunca diminui, ela sempre cresce. Então, a cada dia que passa, e a cada dia que eu vivo, e cada vez que eu me conformo à presença do Espírito Santo em mim, eu renovo a minha mente, Romanos capítulo 12, e a renovação da minha mente transforma o meu viver, e eu passo a ter uma experiência clara com a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Isso gera em mim desenvolvimento. Então, tanto quanto no primeiro dia que eu recebi o Evangelho, tanto quanto nos dias posteriores, essa alegria cresceu. Desde o dia que você conheceu a Cristo, até o dia que você chegar na glória, haverá um desenvolvimento da sua salvação. E esse desenvolvimento é o Feliz Natal. É a alegria de viver pela pessoa e num relacionamento íntimo com Cristo Jesus. Então, Paulo aqui deixa uma solução para a vida da igreja de Filipos, que enfrenta grande dificuldade. Ele diz, olha, não se incomode tanto com aquilo que está acontecendo, se incomode mais em desenvolver aquilo que Deus te deu de mais precioso, que foi o Feliz Natal, nascimento no Evangelho, o desenvolvimento daquilo que Deus te deu de mais precioso, que é a sua nova vida em Cristo Jesus. Então, Paulo dá uma solução para o problema da igreja de Filipos. Diante de todas as perseguições, lembre-se que Jesus veio, Ele está com vocês, a razão da existência da igreja de vocês não muda, e vocês devem desenvolver, crescer nesse entendimento. A alegria será abundante para você, assim como João nos fala a respeito dessa salvação. Mas aqui existe um problema, e Paulo fala no capítulo 2, verso 2, veja lá, completai a minha alegria. A alegria não era tão plena assim. Quando que a alegria do Feliz Natal não é tão plena? É que a gente tem que trabalhar um pouco, né? O texto vai nos dar alguns entendimentos a respeito disso. Quando que essa alegria do Feliz Natal não é tão plena para a vida da igreja? E Paulo está dizendo assim, olha, vocês são maravilhosos, vocês me alegram o coração, essa igreja é a minha alegria, a minha coroa, ele festeja a alegria da caminhada dessa igreja, mas quando que isso não é tão alegre assim? E ele vai dizer aqui, algumas circunstâncias na vida da igreja, onde o Feliz Natal, ele se torna problemático, e eu queria rapidamente ver com vocês aqui, e ele começa dizendo, se há, né? Ele diz assim, será que tem? Será que tem? Então nós todos estamos dentro de um Feliz Natal, nós temos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e nós estamos desenvolvendo a nossa salvação. Ele diz, será que há? E ele vai alistar algumas coisas aqui, que ele viu como dificuldade na vida dessa igreja. E ele vai dizer, será que há uma exortação em Cristo? Será que vocês estão se animando uns aos outros?
E será que há uma consolação de amor e há uma presença confortável e afetuosa na comunhão da igreja? Será que há uma comunhão de espírito, além de união de corpos? Existe o mesmo sentimento? Será que há na vida da igreja? Depois ele vai falar, será que há entranhados afetos e misericórdia? Será que há afetividade e compaixão? Entranhados afetos e misericórdias. Será que vocês são afetivos? E se vocês têm compaixão um para com os outros? Não há superficialidade e não há indiferença entre vocês? E aqui ele está falando para a igreja como um todo. E é um questionamento que ele faz a respeito da felicidade. E há horas que é necessário que a gente pare e avalie para ver se há uma felicidade do Feliz Natal vivencial para a caminhada da igreja e para a caminhada da família cristã. E ele está falando para a igreja local, está falando para essa igreja aqui. Ele não está falando para a igreja mundial, né? Ele está falando para seu círculo de irmãos que caminham juntos. E alguns estão morrendo aqui, lembrem, nessa igreja. Muitas famílias estão de luto nessa igreja. E há uma dor no coração, porque muitos que aceitaram o evangelho fizeram uma leitura triunfalista e falaram: viver no evangelho é conseguir prosperidade material, é conseguir vitórias em circunstâncias onde a vontade de Deus não é prevalecente. E eles estão com dificuldades. Poxa, aceitei a Cristo e morreu meu filho, morreu minha esposa, e que evangelho é esse? Há uma dor no coração, os afetos e as misericórdias não estão tão brilhantemente, triunfantemente sendo visíveis do ponto de vista da terra. E é possível que isso aconteça, meu querido. O Feliz Natal é para a eternidade. E aí o que acontece? Aceitei a Cristo e fiquei doente. Aceitei a Cristo e tive problemas. Puxa, causa e efeito, né? Puxa, melhor não tivesse aceitado a Cristo. E esse impasse diminui a alegria no meio da comunidade. E algumas pessoas se condoem e sofrem com isso. Será que há exortação em Cristo, consolação em amor, comunhão em espírito, entranhados afetos e misericórdias? Esta é a igreja do Feliz Natal. Esse é o grupo de irmãos do Feliz Natal. Não é o grupo que faz e acontece. É o grupo que tem exortação em Cristo, tem consolação de amor, tem comunhão de espírito e tem entranhados afetos e misericórdias. Esta é a igreja do Feliz Natal, segundo Paulo. Se a igreja está vivendo neste ambiente, esta é a igreja da presença do Jesus que nasceu. É preciso exortação em Cristo, é preciso comunhão de amor, é preciso consolação no Espírito, é preciso entranhados afetos e misericórdias. Essa é a igreja que vocês têm que viver. Se não tem essa igreja, vai precisar completar a alegria com alguma outra coisa. Então, queridos, Paulo já fala para essa igreja aqui de Filipos que existe ali um ambiente criado por Jesus. E esse ambiente criado por Jesus gerou uma felicidade nele mesmo. E ali tem Feliz Natal. Nesta comunidade tem Feliz Natal. Ele vai dar rapidamente algumas dicas como isso pode acontecer. Em primeiro lugar, vamos lá então. Penseis a mesma coisa. Vai lá, verso de número 2. Então, completar a alegria
e viver plenamente o Feliz Natal, para a igreja, é preciso que pensemos a mesma coisa. E ninguém pensa igual, né? Eu penso uma coisa, você pensa outra. Eu torço para um time, você torce para o outro. Eu faço um esporte, você faz outro. Eu gosto de uma comida, você gosta de outra. Ninguém pensa a mesma coisa, irmãos. Ninguém pensa a mesma coisa. O que Paulo quer dizer? Em primeiro lugar, para a igreja, para esse Feliz Natal, esse completar a alegria, todos nós pensamos unidos no Evangelho. Então, penseis a mesma coisa, é nós pensarmos unidos no Evangelho, na boa nova do Evangelho. Eu vou continuar comendo uma coisa, você vai continuar comendo outra. Eu vou continuar torcendo para um time, você vai continuar torcendo para o outro. Eu vou fazer uma leitura de sociedade, você vai fazer outra. Isso não tem problema. O problema é quando nós não estamos unidos no Evangelho Salvador de Cristo. Alguém chega aqui e fala, não, o Evangelho de Cristo não é o ponto central do nosso entendimento e da nossa conciliação. Apesar de todos nós pensarmos diferentes, e a igreja respeita esse pensamento divergente, apesar disto, nós estamos unidos no Evangelho de Cristo Jesus. E o pensar passa a ser um somar de entendimento de conciliação. Eu entendo uma coisa e eu me concilio com os meus irmãos. Eu quero estar junto com, e eu me dou a participar desta comunidade, não porque nós comemos a mesma coisa, ou porque nós torcemos para o mesmo time. Não, isso não faz a menor diferença. O que faz diferença é que nós estamos unidos no Evangelho de Cristo Jesus. Em primeiro lugar, penseis a mesma coisa. Ainda no verso de número 2, tenhais o mesmo amor, né? E esse mesmo amor para a igreja de Filipos era muito importante, porque esse mesmo amor era dar a vida. Muitos ali perderiam a sua vida por causa do Evangelho. E tenhais o mesmo amor, é o amor que Cristo Jesus deixou para nós, é um amor sacrificial. Se for preciso, eu morro, eu dou a minha vida. Então, ter o mesmo amor é o mesmo amor de Cristo, dando a sua própria vida, para que pudesse estar junto com aquela comunidade. Lembrando que nós estamos dando ponto para completar essa alegria, em termos de comunidade cristã. Então, dentro da comunidade, eu já tenho o amor de Cristo, Feliz Natal. Esse amor é pleno, enche toda a minha vida, mas na hora que eu vou para a comunidade, eu tenho algumas dificuldades, eu tenho que lidar com elas. A primeira dificuldade é não pensar as mesmas coisas no Evangelho. A segunda dificuldade é não ter o mesmo amor de Cristo. A terceira dificuldade é não estar unido de alma, verso de número 2, veja lá, uma única mensagem. A igreja de Cristo não se divide na sua pregação, ela tem uma só mensagem, e essa única mensagem é o Evangelho de Cristo Jesus. Unidos de alma gera um bem comum para nós, há um bem que enche ao nosso grupo de irmãos. Ele está falando para a igreja local, esse bem que nos une, que é comunitário, que une a cada um de nós, é porque nós temos uma única mensagem. A nossa mensagem não é divergente, não existe anexos na nossa mensagem, e a nossa mensagem é: Jesus Cristo é o único, suficiente Salvador. Não há outra mensagem, queridos. As demais portas que se abrem posterior a esta mensagem são contexto bíblico, são leitura da palavra. A palavra em si é a história da salvação do homem, e a única mensagem é: Jesus Cristo é o único e suficiente
Salvador. Da primeira palavra da Bíblia à última palavra da Bíblia, a Bíblia tem só uma mensagem: Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Quarto lugar, tenhas o mesmo sentimento. Isso a gente já viu, né? A nossa introdução falou sobre esse mesmo sentimento. Mas que sentimento é esse, pastor? Esse sentimento talvez seja o mais difícil sentimento para a vida cristã, que é o esvaziamento. Não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Essa é a nossa maior luta. É nós nos esvaziarmos de nós mesmos. Queridos, essa luta é constante, diária, ela não nos abandona. Constantemente lutamos com o crescimento do nosso eu. E constantemente o Espírito nos conduz a que Cristo Jesus cresça em nós. Então, o sentimento que Cristo deixa para nós não foi um sentimento de autoglorificação, mas foi um sentimento de autonegação. Não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Talvez um grande desafio da vida cristã, e a linha de desenvolvimento da salvação está diretamente ligada a esse quarto ponto. Me esvaziar é muito difícil. Eu sempre quero ter uma opinião formada sobre tudo. Eu sempre quero ser o ponto central da onde eu estou e do que eu estou fazendo. Então há uma luta muito grande para que essa alegria seja completa. Eu sempre me colocar no meu devido lugar na minha vida cristã. Quinto lugar, nada façais por partidarismo. A igreja de Corinto tinha um problema com isso, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Cada um tinha uma identidade idolátrica. Então não há nenhuma possibilidade daquele que tem um Feliz Natal, um novo nascimento em Cristo, de idolatrar quem quer que seja. Nós não assumimos linhas partidárias, irmãos. Nós assumimos uma só linha e um só Senhor e um Salvador, Jesus Cristo. Não faço nada por partidarismo. Eu gosto de A e eu não gosto de B. Na igreja isso não acontece. Isso traz a nós muita alegria. Nenhum de nós está aqui porque se apaixonou por alguma entidade espiritual. Sexto lugar, nada façais por vanglória, né? Vanglória talvez seja a maior prova de infantilidade ou de luta contra o desenvolvimento, né? É você querer glória para você mesmo. E quando você quer glória para você mesmo, meu querido, sua alegria vai ser falida. Porque estamos aqui para glorificar a Deus, uma igreja para a glória de Deus. Aí eu venho aqui e eu quero a glória para mim. Então, meu querido, para com isso, né? Você, no ponto fundamental de você vir para essa igreja, você já está furado. Então não tem a menor possibilidade da gente caminhar no caminho do Feliz Natal e da alegria completa que temos em Cristo, quando eu quero algo, o egoísta, para mim mesmo. Eu vim aqui para que outros sejam edificados. O que eu posso servir a esta comunidade? Sétimo lugar, mas faça isso por humildade, verso de número 3. E a palavra humildade, ela nos leva a aquele produto que faz com que as plantas cresçam. Então, eu vou ser aquele que vai dar forças para que outros cresçam. E a essência da palavra humildade nos faz vencer o orgulho, nos faz vencer a soberba. Eu vou ser aquele que fará com que outros cresçam. Então,
mas faça tudo por humildade. 8º lugar, considere os outros superiores a si mesmo. Paulo está querendo acabar com a gente mesmo, né? Não procure a sua própria glória pessoal, sempre dê vazão a que outras pessoas cresçam. Você está no meio da comunidade para que outros cresçam, para que outros aprendam o Evangelho, para que outros estudem a palavra, para que outros sejam usados por Deus. Então você está aqui por isso. E o conceito aqui vai ser muito importante para essa igreja, porque muitos estão dando a sua vida para que outros cresçam. E em 9º lugar, não seja egoísta, verso de número 4, né? Então eu devo negar as ambições egoístas, e eu devo me firmar no Evangelho, e me firmar nos outros crentes, né? Dar a possibilidade que outros cresçam. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. O que eu tenho não é para mim, o que eu tenho é para todos. Nada que eu tenho é para o meu bel prazer. Tudo que eu tenho é para que todos sejam edificados e que o nome de Deus seja glorificado. Então, o Natal em Filipenses, ele tem a ver com uma transformação de vida e uma transformação de conceitos. Eu preciso me conformar a Cristo, ter o mesmo sentimento que Cristo, e essa alegria que eu tenho, porque Jesus Cristo me preenche 100%, ela é visível na minha vida em comunidade, ela é visível quando eu estou na igreja. As marcas da alegria completa que Cristo nos traz até aqui essa igreja, para usufruirmos do Feliz Natal com todos os nossos irmãos. Então, queridos, caminhamos muito bem aí no 2º capítulo de Filipenses, entendemos o que é um Feliz Natal, entendemos o que é ser uma igreja verdadeira, e entendemos o que nós podemos fazer para que essa igreja se mantenha crescendo na salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Amém, queridos.